Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos falar sobre o mesmo assunto, segunda ou terceira vez que trazemos esta mensagem. A apostasia nos últimos tempos. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia Sagrada: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Senta por um instante, deixe a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar essa leitura. Aplauda esse Jesus, que é maravilhoso. Glorifica Nazaré, 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 Paulo, glorifica ele. Aleluia! Eu sei que inúmeras vezes você deva ter ouvido esta mensagem, mas não tem como falar de apostasia sem que nós viemos trazer o significado desta palavra. Apostasia significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ou seja, o indivíduo que começa a praticar algo contrário à mensagem, contrário à palavra da verdade, contrário à palavra de Deus, ele se torna um apóstata. Ou seja, ele quebra, ele destrói, ele começa a corroer, ele quebra os seus dogmas, as suas doutrinas, as quais ele aprendeu, e começa a usar disso, começa a usar desta apostasia, começa a usar desta mensagem para ludibriar, enganar, destruir e lançar por terra a vida de muitas pessoas. O Espírito fala abertamente, profeticamente, os últimos tempos, como diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, pastor, onde se enquadra aí os últimos tempos? Vamos lá, últimos tempos, alguém vai dizer que é daqui a 100 anos, 200 anos, deixa eu explicar uma coisa, para você não ficar enganado. Últimos tempos na Bíblia, que neste versículo exatamente é da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, é esse espaço entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, ou seja, nós já vivemos os últimos tempos, denota o tempo da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Apostatarão alguns da fé, ou seja, eles vão apostatar, isto é, negar as doutrinas essenciais do cristianismo. Espíritos enganadores, os falsos mestres, estão ensinando doutrinas inspiradas em Satanás. Eles podem até guiar líderes descuidados e desviados. Muitos tentam usar a mensagem de Deus, muitos tentam usar a própria Bíblia Sagrada ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Trazem para o altar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, e leva, e por incrível que pareça, queridos e amados irmãos, leva muitas e muitas pessoas à destruição. Porque vamos entender, houve um pregador que disse o seguinte: olha, neste tempo em que nós vivemos, já passou o tempo da lei, já passou o tempo do Antigo Testamento, já passou o tempo da igreja primitiva, já passou o tempo do judaísmo, já passou o tempo da igreja primitiva, a igreja cristã primitiva. Nós temos que atualizar a Bíblia, nós precisamos atualizar. E este pregador diz o seguinte: olha, temos que
mudaram algumas coisas ali, porque senão a igreja ela será destruída. Temos que mudar, porque senão não tem ninguém que possa vir para a igreja. Deixa eu explicar uma coisa, querido e amado irmão. Inúmeras vezes nós pregamos, inúmeras vezes nós anunciamos a mensagem do Senhor. A Bíblia ela não tem que se adaptar à minha vontade. A Bíblia não tem que se adaptar ao que eu penso, ao que eu acho, ao que o líder tal, pastor, mas é fulano de tal, pastor, fulano de tal é famoso, fulano de tal é famosa. Deixa eu te explicar uma coisa, filho. O lugar mais alto na igreja, o lugar mais famoso de quem tem que ter na igreja, já está ocupado, e este lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo. Este lugar pertence àquele que vive e reina para todo sempre. Levanta a mão para o céu e glorifica a este Deus que é maravilhoso. Aleluia! Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizar é você pegar um objeto incandescente, um objeto em chamas, um objeto quente, e tocar no tecido para que venha modificar a este tecido, modificar o outro objeto tocado. Ou seja, você pega um ferro incandescente e coloca, por exemplo, num plástico, ele vai mudar a forma, vai mudar o estado daquele material. Quando a Bíblia fala de ter a consciência cauterizada, ou seja, é você pegar o ferro incandescente, literalmente falando, e tocar nos tecidos orgânicos daquela pessoa, nos neurônios daquela pessoa, e destrói. Ou seja, o ser humano para de raciocinar e começa a agir instintivamente. Pastor, o que é agir instintivamente? Agir instintivamente é agir como animais. O ser humano que teve a sua consciência cauterizada, ele começa a agir por instinto, ele começa a agir pelo seu eu, pelo seu ego, pela sua vontade. Ele começa a agir como um cão, como os animais agem. A pessoa que teve a consciência cauterizada, ele não pensa no irmão que está do seu lado. O homem que teve a sua consciência cauterizada, ele não pensa na sua família. A mulher que teve a sua consciência cauterizada, ela não pensa na sua família, ela só pensa no seu eu, só pensa no seu ego, só pensa na sua própria serviço. A igreja de Cristo precisa estar atenta. Aleluia! Embora, versículo 2, deixa eu explicar a coisa, vamos explicar. Embora eles sejam motivados por espíritos do mal, os falsos mestres fingirão inspiração divina. Ao abandonar a palavra de Deus, eles se tornarão insensíveis à verdade espiritual. Ou seja, eles irão contra totalmente os ensinos da base cristã. Qual o ensino da nossa base cristã? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Meus irmãos, mas muitos pregadores passam a pregar o seguinte: vocês são como um sacerdote, sacerdócio real. Vocês são como Deus. E como vocês são como Deus, vocês têm o mesmo poder. Deixa eu te explicar uma coisa, filho. Deixa eu te explicar uma coisa, filha, nesta noite. Nós, aleluia, somos pó, barro. Este casaco de barro que você vê tornará para o pó, e o Espírito voltará para Deus. Deus é eterno, nós somos limitados. Não vá dar ouvido a quem diz que você é como Deus, porque não somos. Nós somos criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus. Somos semelhantes, não somos iguais. Ser igual é diferente. Ser igual é totalmente diferente. Ser semelhante, as pessoas começam a dizer que não tem pecados. Louvores que incitam
incitam a discórdia entre os irmãos. E você vê muitas pessoas louvando, muitas pessoas cantando, mensagens que levantam o ego do homem e colocam muitas das vezes Cristo em segundo lugar. Mensagens que falam que o homem tem que receber sua vitória. Nós vamos receber a vitória diante da peleja, nós vamos receber a vitória diante da batalha. Sim, louvores, por exemplo, que incitam litígio entre irmãos, brigas, contenda entre irmãos. Você já viu aquele hino que, por exemplo, diz assim: vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Hinos que incitam guerras, contendas entre irmãos, e todo mundo cantando, todo mundo louvando, feliz da vida. Qual é a finalidade do louvor? Ah, pastor, a finalidade do louvor é a pessoa gravar um CD, colocar ali a sua voz na rádio, colocar a sua voz ali na internet e divulgar o seu trabalho. O louvor, pastor, é para poder exaltar, para poder a pessoa ganhar dinheiro. Não, filho. O louvor é dado a Deus, a majestade do Senhor. Qualquer louvor que não exalte, qualquer louvor que não exalte, aparentemente, entre aspas, sendo louvores que não exaltaram o nome de Cristo, que não exaltaram o nome do Espírito Santo, louvores que não exaltam o nome daquele que vive e reina para sempre, passa a descartar, passa a colocar de lado, porque toda a nossa vida é feita e criada para louvar a majestade de Deus. Louvamos aquele que vive e reina para todos sempre. Não podemos ir por louvores que se comparam a músicas seculares, porque músicas seculares o que mais faz é litígio entre um e outro, não é verdade? Mas a Bíblia é contra totalmente a discórdia, o litígio entre irmãos. Provérbios capítulo 6, aleluia. Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia chega a comparar a pessoa que semeia contenda entre os irmãos pior do que o homicida. Glória a Deus. Pior do que o homicida. Pior do que aquele que tirou a vida, ceifou a vida de alguém. Sabe por quê? Porque dependendo da sua fala, dependendo do que você falar, dependendo das frases que você usar, dependendo com quem você vai falar, você destrói um ministério, você destrói um casamento, você destrói o emprego de uma pessoa, você destrói uma família, você leva uma pessoa ao suicídio. Então cuidado quando você falar quaisquer coisa de quem quer que seja na igreja. Pensa 1, 2, 3 vezes. Quero falar de alguém, fala, fulano é uma bênção. Quero falar de alguém que está passando por prova, quero falar de alguém que está passando por luta. Vamos, irmão, vem cá, irmão, vem cá, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar por fulano, vamos orar por fulano, que Deus vai dar vitória para essa pessoa. Mas não semeia, não fique achando que é a última gota de Coca-Cola, como alguns pregadores falam. Deus precisa de mim. Tem pregadores que chegam a usar a seguinte frase: Deus, que Deus sem mim, pelo amor de Deus, Deus. O que pregadores que dizem o seguinte: olha, Deus depende de mim para isso. Ô, irmãos, Deus não depende de nós para nada. Deus não depende de nós para nada. Nós que somos dependentes dele. Nós somos dependentes do Senhor. O primeiro fôlego que deu vida foi o Senhor que nos deu. Quando acordamos pela manhã e respiramos, foi o Senhor que nos deu a oportunidade de viver, a oportunidade de fazer melhor o dia de hoje do que foi ontem.
não semeie contenda. Pastor, o que tem isso a ver com a apostasia? O que mais você vê são discussões entre os servos de Deus. O que mais você vê são discussões entre as servas do Senhor. O que mais você vê são, como as pessoas falam, são laços entre irmãos e irmãs, para poder provocar a ira de alguém, para poder testar a fé de uma pessoa, colocar em jogo a fé do irmão, a fé da irmã. Vamos ver se ela é assim mesmo, vamos ver se ele é deste jeito mesmo. Nós percebemos cada situação no ministério, passamos por cada situação na igreja, e nós vamos percebendo que muitas pessoas dentro da igreja, que destrói o próprio ministério, destrói o seu próprio ministério pessoal, familiar, trabalhista, destrói o seu próprio ministério espiritual, acham que são superiores aos outros. A pessoa fala mal de todos, de tudo e de todos. A sua consciência já foi e está cauterizada. Oh, meus irmãos, uma pessoa que se afasta da verdadeira fé fica propensa a todo tipo de armadilhas, usada como pretexto para tornar as pessoas mais espirituais, como um falso ascetismo. A pessoa começa a fazer mistérios demais, oba-oba demais, começa a ir por tudo aquilo que os outros falam. Ah, pastor, mas é mistério. É um mistério que eu prefiro olhar para a palavra. Falamos na terça-feira, por exemplo, quando ministramos a Santa Ceia, explicamos o seguinte, que enigma, a diferença entre um enigma e um mistério é o seguinte: enigma alguém conhece, ou seja, a pessoa que propõe um enigma a uma pessoa, como uma charada, ela sabe o resultado, ela sabe o final. Agora os mistérios de Deus ninguém sabe. Então para com esse negócio de associar tudo. Ah, não, é mistério, não, se é mistério não existe resposta, porque a resposta não é humana, a resposta é de Deus. A pessoa que se afasta da verdadeira fé, ela fica propensa a todo tipo de armadilha, usada como pretexto para tornar as pessoas mais espirituais, como um falso ascetismo. Oh, meus irmãos, não podemos concordar com atitudes que estão destruindo este ministério. E quando eu falo este ministério, estou falando da igreja em geral. Esta igreja, nós fazemos parte desta igreja. Não podemos aceitar que o mundanismo, o secularismo entre na igreja e destrua. Porque a partir do momento em que esta igreja, quaisquer igreja que seja, depender do mundo, depender das situações do mundo, das facilidades mundanas, depender das artimanhas mundanas para manter suas portas abertas, ela perdeu o seu significado. Não podemos concordar, não podemos aceitar. As pessoas estão apelando, irmãos, as pessoas estão apelando e estão vendo a igreja. Não, pastor, a igreja tal, uma igreja linda, uma igreja bonita, uma igreja, pastor, que é de admirar os olhos, como a igreja de Sardes, tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Ou se não, como a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não é isso? Jesus do lado de fora perguntando: gente, eu estou aqui, posso entrar? E o povo está lá, glória, glória, aleluia, cantando, e Jesus do lado de fora. A igreja precisa se fortalecer. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não pode perder aonde está a sua estrutura. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 3, quando a carta à igreja de Sardes: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ei, irmãos, será que temos guardado a mensagem?
Será que temos guardado a mensagem da verdade? Será que temos guardado a mensagem de Cristo? Ou com o passar do tempo vamos mudando? Ou com o passar do tempo vamos deixando de lado? Ah, pastor, eu ouvi dizer que tal igreja, tal lugar tem feito isso. Irmãos, cuida da sua casa, vamos cuidar da nossa casa, que é a igreja a qual nós congregamos, a igreja a qual nós vivenciamos as situações, a igreja a qual nós lutamos para estar aqui hoje. Não podemos deixarmos o mundanismo destruir essa congregação, porque o que é pecado, o que foi pecado há 2000 anos atrás, continua pecado até hoje. Não podemos concordar com situações de fornicação, adultério, atos que contrariam a mensagem da palavra de Deus, para poder manter as portas da igreja abertas, e assim por diante. Situações que, por exemplo, eu expliquei na terça-feira também, que a pessoa, por exemplo, quando se converte, a pessoa que bebia, a pessoa agora ela está na casa do Senhor, ela não bebe mais. A pessoa que se prostituía, ela abandonou a prostituição, ela se converteu ao Evangelho, ela abandonou o Evangelho, ou seja, abandonou a prostituição e não peca mais. Houve uma conversão. Mas hoje querem fazer bebida para crente, querem fazer night gospel para crente, querem fazer situações que levam os crentes a pecarem. E muitas pessoas estão aplaudindo, achando isso normal. Achando isso normal, mas não é. Irmãos, a comunhão não pode ser perdida. E comunhão não é só eu apertar a mão do irmão. Comunhão, deixa eu explicar o seguinte: comunhão é eu corrigir você na sua frente, é eu orientar você na sua frente, exortar você na sua frente, e falar bem de você quando não está na sua presença. O sábio, aleluia, ele orienta sem ofender, corrige sem humilhar. Meus irmãos, não podemos destruir esta igreja. Muitas igrejas estão fechando as suas portas, fechando os seus trabalhos espirituais. Não podemos ficar de mãos atadas. São situações que você, por exemplo, chama o obreiro para fazer a obra. Irmão, você pode fazer, eu não posso. Irmão, você pode fazer isso, eu não posso. Irmão, você pode fazer isso, eu não posso. Eu não posso. Irmão, você pode ir para a igreja, eu não posso. Irmão, você pode pregar, eu não posso. Irmão, você pode dirigir, eu não posso. Irmão, você pode abrir a igreja, você pode colocar uma lâmpada, eu não posso. O obreiro nunca pode, a irmã nunca pode. E a igreja tem sido destruída. São coisas simples, irmãos, que se todos cooperarem, se cada obreiro cooperar, a igreja ela vai se reerguendo. Esse processo de reestruturação que a igreja pentecostal, Deus é bom, está passando no Brasil e no mundo, é para se reestruturar, para voltar de uma maneira melhor do que a anterior. Não é para deixarmos as ruínas, as teias de aranha, deixarmos a goteira, deixarmos o mofo destruir essa igreja. Ah, pastor, eu vou esperar que alguém faça. Eu vou esperar vir um irmão tal, uma irmã tal que faça isso, faça aquilo. Deixa eu te iludir nessa noite. Deixa eu tirar essa ilusão da sua cabeça. Deixa eu tirar essa ilusão da cabeça. Ninguém vai fazer nada por você. Se você não fizer, ninguém vai vir e fazer nada. Nós somos a igreja de Cristo neste lugar. Não culpe a igreja. Ah, pastor, a diretoria, isso, a diretoria aqui. São cerca de 17 mil igrejas no mundo. Você sabe o que é isso? São cerca de 17 mil igrejas espalhadas por 136 países. Só no nosso país, por exemplo, são cerca de 9 mil igrejas. Você acha, por exemplo, que deixar a responsabilidade para 5 diretores? Tem como, irmãos? Pelo amor de Deus, não dá. Qualquer empresa, qualquer instituição, quer seja ela religiosa ou não fica na mão de 5 pessoas. Não tem como. Cada lugar onde tem uma igreja pentecostal, Deus é amor pregando,
Cada lugar onde tiver uma igrejinha, por menor que seja, ou por maior que seja, cada igreja assume a sua responsabilidade. Não culpe os outros, não culpe o ministério. Nós temos que ajudar, irmãos. Não podemos ver uma igreja abrir, por exemplo, 3 vezes na semana. Anexos, igrejas que abrem somente 3 vezes na semana, porque não tem obreiro. Uma sucursal consegue abrir só 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, porque não tem obreiro para ajudar. Ou seja, 5 vezes porque não tem obreiro, sendo que o campo tem pessoas que podem ajudar. Ah, pastor, eu prefiro ficar em tal lugar. Irmãos, hoje, por exemplo, se nós formos corrigir um obreiro, vamos corrigir uma obreira, hoje se disciplinar, então acabou o ministério da pessoa. Se você disciplinar uma pessoa hoje, a pessoa desvia. Acabou o ministério dele, acabou o ministério dela. Porque acham facilidade. Antigamente você corrigia um obreiro, corrigia uma obreira, a pessoa ficava ali o tempo na disciplina, 30, 60, 90 dias que fosse, e ela voltava. E ela voltava depois, orando, buscando, clamando a Deus, com arrependimento. Hoje o obreiro quer te enfrentar, a obreira quer te enfrentar, quer te corrigir. E a obra, sabe quem é o maior prejudicado? A obra de Deus. Porque se Deus não me usar, Ele vai usar quem passa. Quando for sair daqui, outra pessoa vai estar no lugar, e assim funciona. O obreiro não é melhor, não é superior a ninguém. Se Deus não me usar, vai usar o meu filho Josué, e assim por diante. Se não usar o Josué, vai usar uma criança, vai usar quem quer que seja, mas usa. Mas o obreiro não pode se acomodar e dizer: estou cansado, pastor, estou muito cansada, estou cansado para fazer a obra. A igreja, para crescer, por menor que seja, irmãos, pode ter 5 membros numa igreja, pode ter 5 membros. Nós estávamos lá na Arrastão, por exemplo. Vamos dar um exemplo, claro, eu falo isso todas as vezes. 4 membros, a primeira Santa Ceia, 4 membros, 4. Veja a situação que está um anexo hoje. A igreja não passa prova ao abrir, a igreja não passa prova ao estar ali nos cultos, a igreja não passa prova com o bem para abrir a igreja, porque tem quem faça, tem quem abra. Se um não pode abrir, o outro vai lá, liga: olha, eu não posso, vai lá você, e assim funciona. Se o obreiro colocar a sua mente para funcionar e entender, nós somos dependentes de Deus. Se você foi chamado para fazer a obra, faça, não recuse, não recuse esta palavra na sua vida, não deixa esta mensagem pregada aí fora, uma mensagem fraca, uma mensagem de ilusão. Dizem que a pessoa vai ser próspera sem trabalhar, dizem que a pessoa vai ser rica, iludir a pessoa, sem a pessoa estudar, trabalhar. E muitos, e tem enganado a muitos, irmãos, tem levado muitos à ilusão, tem levado muitos a cair em desgraças, em ruínas, porque tem pregado um evangelho barato. As pessoas têm se afastado da verdadeira palavra. Pastor, a verdadeira palavra é do ministério geral da Igreja de Deus Amor. A verdadeira palavra se encontra na palavra de Deus. Só você raciocinar, coloca a mente para raciocinar e vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia Sagrada. O eu, o achismo, o Deus me disse isso, Deus falou comigo, Deus falou aquilo, tem destruído a igreja. Tem destruído a igreja do Senhor. A igreja precisa voltar a estar na palavra de Deus. Como que a igreja de Deus vai reconhecer lá fora, irmãos? Como uma igreja de oração, uma igreja que busca, uma igreja que clama. As pessoas mesmo nos criticam: não, são os crentes barulhentos, eles fazem muito barulho. Mas se tiver alguém endemoniado, alguém possesso, a primeira pessoa, o primeiro vizinho a chamar é um vizinho da Igreja de Deus Amor, para orar, para colocar a mão lá e em nome de Jesus expulsar aquele demônio. Mas a igreja pentecostal, Deus Amor, tem perdido a identidade pela irresponsabilidade de algumas pessoas
que batem no peito dizendo: antigamente eu era assim, antigamente eu fazia isso, antigamente fazia aquilo, eu já fiz muito pastor por esse ministério. Olha para o altar, e daí? Que você fez muito pelo ministério. E hoje, como está a sua vida? Acabou o ministério? Acabou o ministério de Deus na sua vida? Acabou o ministério do Senhor na sua vida? Não, não acabou. Se a igreja passa por um processo de reestruturação, cabe à igreja se fortalecer desde a raiz, desde a planta, desde da sapata, renovar. E quando fala renovar, irmãos, pelo amor de Deus, não é trazer coisas mundanas, não é trazer coisas seculares para manter a igreja. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. Tem que cavar. E cavar machuca, não é verdade? Tem situações que você vai pegar a cavadeira, começa a encher a mão de calo. Dependendo do solo que você estiver, se ele é arenoso, é argiloso ou pedregoso, vai machucar. É verdade? Mas tem pessoas que querem a facilidade, que é só colocar o vidro, que é só colocar ali os arremates, que é só colocar a cortina. Aí é fácil. É como um decorador que chega numa casa já pronta. Vou colocar o sofá ali, vou colocar esse armário já pronto, vou colocar aquele armário ali. Aí pronto, mas quem fez o trabalho pesado?